Nomes, eu sou sincero, Cristo fala igual aqui dentro, resenha viva sem mistério. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de estudo. Eu me chamo Rafael e é uma alegria ter a sua companhia para mais uma jornada de conhecimento. Para esse estudo, eu preparei um material de apoio completo, com todas as referências e notas, e está disponível na descrição do vídeo. Se você estiver apreciando esse trabalho, quer continuar crescendo em conhecimento conosco, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Dito isso, vamos ao que interessa. Resenha podcast, eu tô aqui. Olá, boas-vindas a essa nossa análise. Hoje a gente vai explorar a segunda parte de um estudo bem interessante chamado Pregação, a responsabilidade de proclamar a verdade. Olá. Isso mesmo. O material que a gente separou aqui, ele foca bastante em como proteger a verdade bíblica, sabe? Principalmente olhando a diferença entre a profecia genuína e, as imitações. E também ressalta o dever que todo mundo tem de analisar os ensinamentos com discernimento, né? Fundamental isso. Só para dar um contexto rápido, a primeira parte desse estudo, que a gente não vai cobrir hoje, ela falava do perfil do pregador, né? Alguém apto para ensinar, fiel à palavra. Certo, a base. Isso. Nossa missão hoje é entender melhor o que a Bíblia realmente diz sobre profecia, para ter uma base mais sólida para identificar as profetadas, os falsos profetas, e também entender a nossa parte de quem ouve. Então, bora lá! Vamos lá. O ponto de partida é uma coisa que, olha, acho que muita gente já passou por isso. A confusão que existe sobre profecias. Às vezes, uma previsão não acontece. Né? Pois é. E aí a culpa vai para Deus, ou dizem que a pessoa não teve fé suficiente. Ou o contrário, né? Sim. Ou então acontece algo, um sinal, uma visão, sei lá. E isso mexe muito com o emocional, pode até abalar a fé de quem tá mais frágil, né? Exato. E o material que a gente está vendo aponta que a Bíblia já lidava com isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tinha alertas bem claros. É verdade. Textos como Deuteronômio 18, Isaías 47, já colocavam os limites ali. Sim, e é interessante ver essa consistência, né? Deuteronômio 18, por exemplo, é bem direto. Proíbe a adivinhação, consulta aos mortos. Era para proteger a relação do povo com Deus. Faz todo sentido. Isaías 47 meio que tira sarro da astrologia, da confiança humana para prever as coisas, sabe? Reforça que Deus está no controle da história. Puxa, bem direto mesmo. Aí, pulando para o Novo Testamento, o próprio Jesus. Ele orienta o pessoal a confiar na providência de Deus, a viver o presente sem aquela ansiedade que paralisa, né? Ele mesmo fala que tem coisas tipo o dia e a hora da volta dele que só o Pai sabe. Ponto final. E Paulo também, né? Em Tessalonicenses. Exato, Paulo reforça isso. Fala da importância de estar preparado espiritualmente, vigilante, mas não ficar nessa de especular data, sabe? Entendi. Voltando um pouco para o Antigo Testamento, a profecia ali era um canal, assim, essencial de comunicação de Deus com Israel. Fundamental. Os profetas eram literalmente porta-vozes, é o sentido da palavra hebraica navi, né? Isso. E aqui a coisa fica bem interessante. O papel deles ia muito além de só prever o futuro. Talvez o mais importante fosse proclamar a justiça de Deus, chamar o povo de volta para a aliança, alertar para a necessidade de arrependimento. Com certeza. Era uma mensagem bem completa. A fonte que a gente usou cita desde a promessa de um profeta como Moisés, lá em Deuteronômio, até os chamados para restauração em Malaquias. Figuras como Isaías, né, com aquela visão da glória de Deus. Marcante demais. Jeremias, chamado desde cedo para confrontar a corrupção. Ezequiel, com aquelas visões super complexas. Tudo isso mostra que a profecia de verdade revelava o caráter de Deus, a vontade dele, não só, curiosidades sobre o amanhã. É bem isso.
E tem aquela passagem em Amós que diz que Deus não faz nada sem revelar seus planos aos profetas, né? Mostra essa parceria. E as características desses profetas são bem instrutivas pra gente, né? Muito. Primeiro, o chamado divino. Era algo claro, muitas vezes irresistível. Lembra de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou até a hesitação do Jeremias, que se achava muito novo. Verdade. E as mensagens, bom, frequentemente tinham advertências duras contra pecado, idolatria, injustiça social. Eles não eram mensageiros de paz e amor o tempo todo, sabe? Definitivamente não. Terceiro, eles foram instrumentos para revelar partes cruciais do plano de Deus, incluindo as profecias messiânicas, aquelas que apontavam para a vinda de Cristo. Tipo o lugar do nascimento em Miqueias, a concepção virginal em Isaías. Exatamente. E por último, eles também agiam como intercessores, se colocavam na brecha pelo povo. Moisés depois do bezerro de ouro, Samuel orando pela nação. É um papel bem multifacetado, então. Totalmente. E o impacto histórico de algumas dessas profecias, né? É inegável. Jeremias, por exemplo, ele anunciou os 70 anos de cativeiro na Babilônia, e isso aconteceu. Fato histórico. Naum profetizou a queda de Nínive, a capital assíria, e ela caiu mesmo, em 612 a.C. Impressionante. Mas não era só juízo, né? Tinha profecia de esperança também. Zacarias, falando do rei entrando em Jerusalém num jumentinho. Joel, falando do Espírito sendo derramado. Sim, traziam essa mensagem de restauração, de futuro. Mostra que a profecia tinha um propósito de transformar, de dar esperança, muito mais que só adivinhar. Legal. Aí avançando para o Novo Testamento. Com a chegada de Jesus, a profecia ganha uma nova dimensão, né? Com certeza. Muda o foco. O foco vai todo para a revelação de quem Jesus é, sua obra, a inauguração do reino de Deus. O material que a gente analisou sugere que o Novo Testamento entende a profecia não só como previsão, mas principalmente como a proclamação corajosa do Evangelho. Isso é chave. João Batista aparece como essa figura de transição, né? O precursor. O último profeta no modelo antigo, preparando o caminho. E o próprio Jesus é chamado de profeta, mas ele é mais, né? Ele é a palavra final de Deus, aquele em quem as promessas se cumprem. Hebreus deixa isso claro. Claríssimo. A revelação suprema. E os apóstolos, então, com o Espírito Santo, continuam essa dinâmica profética anunciando a salvação em Cristo. Exato. E aí, conectando tudo, a função do dom de profecia na era da igreja, na nova aliança, fica bem clara. É para edificar, instruir, fortalecer a comunidade dos crentes. Ah, então tem uma mudança de propósito aí. Tem uma mudança de ênfase, eu diria. João Batista encerra uma era. Jesus é o centro. Depois, o dom de profecia continua, mas para construir a igreja. Vemos isso com Ágabo, por exemplo. Aquele que previu a fome e a prisão de Paulo? Esse mesmo. Ele e outros profetas que Paulo menciona tinham esse papel vital. A instrução de Paulo em 1 Coríntios 14 é super importante aqui. Ele valoriza a profecia justamente porque ela serve para edificação, exortação e consolação. Entendi. Faz sentido essa ênfase na edificação da igreja. Paulo até fala que preferia que todos profetizassem, no sentido de comunicar a mensagem de Deus de forma clara, né? Do que falar em língua sem interpretação. Exatamente. Pelo benefício direto para a comunidade. E em Efésios 4, a profecia está lá, junto com outros dons ministeriais, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, todos dados por Cristo para quê? Para equipar os cristãos, promover unidade, levar a igreja à maturidade. É um conjunto de dons para a construção do corpo de Cristo. E o Apocalipse, como ele entra nisso? Bom, o Apocalipse se apresenta como uma profecia, né? É um livro denso, cheio de símbolos, focado nos eventos finais, na escatologia. Bem complexo. Sim, mas mesmo ali a importância prática é muito ressaltada. Bem-aventurado quem lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. É um chamado à perseverança, à fidelidade no meio da dificuldade, sabe? E as cartas às igrejas, no início? São um exemplo perfeito. Mostram como a mensagem profética, mesmo nesse cenário grandioso do fim dos tempos, se aplica diretamente à realidade das igrejas locais, instruindo, corrigindo, encorajando. Legal. Então,
tentando amarrar isso. A profecia bíblica, pelo que o material mostra, tem essas duas faces, né? Parece que sim. No Antigo Testamento, tinha previsão de eventos futuros, cativeiro, Messias, mas sempre ligada a um chamado ético, a fidelidade. Tinha até teste para profeta, né? Ver se a palavra se cumpria. Isso. E no Novo Testamento, a profecia se cumpre em Jesus. E continua principalmente pela pregação do Evangelho e pelo dom de profecia para edificar a igreja. Fortalecer a fé, manter a esperança na volta de Cristo. Exato. A profecia verdadeira, no fim das contas, sempre aponta para Jesus e para o plano de Deus. Aquela passagem de Apocalipse 19:10 é demais. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Conecta tudo. Nossa, muito bom isso. E Hebreus 1 confirma, né? Depois de falar de várias formas pelos profetas, Deus agora falou pelo Filho. Jesus é a revelação final. Entendido. Agora, sabendo como é a profecia genuína, o material dá um alerta bem forte sobre o perigo das falsificações. E isso não é de hoje, né? De jeito nenhum. Vem de longe. Lembra dos magos do Egito, que conseguiram imitar alguns sinais de Moisés? Sim, impressionante como um engano pode mimetizar o poder. Ou aquele alerta em Deuteronômio 13, que um falso profeta podia até fazer um sinal, mas seria um teste de Deus para ver onde estava o coração do povo. Um teste de fidelidade, né? Mesmo diante do sobrenatural. Provérbios 29:18 também faz uma conexão interessante. Sem revelação divina, o povo se corrompe, mas feliz é quem guarda a lei. A falta da direção clara de Deus abre espaço para desordem. E isso continua no Novo Testamento, infelizmente. Jesus alertou, né? Falsos profetas fazendo grandes sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. É um alerta sério. E talvez o mais sério seja Mateus 7, onde ele fala daqueles que vão chegar no juízo dizendo: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. E vão ouvir: Nunca vos conheci. Arrepiante isso. O estudo aponta para essa transição importante. A função profética, como no Antigo Testamento, anunciando a primeira vinda, culmina em João Batista. Certo. Isso não quer dizer que o dom espiritual de profecia acabou, tá? Mas a função principal na nova aliança muda. Edificar, exortar, consolar a igreja, como vimos em Ágabo e nas orientações de Paulo. Então o testemunho do Evangelho se torna a expressão principal do espírito profético hoje. Exatamente, porque Deus agora fala primariamente por Cristo, pelo Evangelho. Isso nos força a pensar: como a gente avalia as coisas ditas proféticas hoje em dia? Com que critério? Boa pergunta. A orientação do material é para o equilíbrio. Não jogar tudo fora, porque Deus pode sim nos alertar ou guiar, mas ao mesmo tempo ter a atitude dos bereanos, conferir tudo com as escrituras. Qualquer ensino que fuja da palavra revelada tem que ser rejeitado, mesmo que venha com cara de espiritual, né? Com certeza, Paulo foi duro com os Gálatas sobre isso. O caso de Ágabo é interessante. As profecias dele eram pontuais, sobre eventos específicos, não mudavam doutrina. Eram informativas, digamos assim. E Paulo, mesmo sabendo do risco, não deixou de cumprir a missão dele. E a profecia da prisão se cumpriu direitinho, nos detalhes que Ágabo falou sobre os judeus o entregarem aos gentios. Precisão notável ali. O estudo também lembra que o Apocalipse, que é um livro profético, foi escrito por um apóstolo e termina com aquela maldição para quem mexer no texto. Mostra a seriedade da revelação. Muita seriedade. Outro ponto crítico que o material levanta é essa busca meio ansiosa por palavras proféticas para tomar decisão ou para, satisfazer curiosidade. Ah, isso é comum, né? E pode vir de motivos complicados. Egocentrismo, preguiça de estudar a Bíblia ou até ingenuidade. Mas tudo isso é problemático. A Bíblia não incentiva essa ansiedade pelo futuro. Mateus 6, Tiago 4 falam contra isso. Exato. E embora Deus possa dar sinais específicos, como fez com Gideão, Paulo critica essa mentalidade de ficar exigindo sinal para crer. Ele opõe isso à pregação de Cristo crucificado. O risco é basear a fé só em experiência, né? Ignorando a Escritura. Exatamente. E o pior cenário que o estudo levanta é quando Deus, em juízo, permite que pessoas teimosas, idólatras, recebam respostas ou sinais conforme o próprio engano delas. Nossa, isso é pesada. Salmo 81, Ezequiel 14, 2 Tessalonicenses 2, eles falam dessa possibilidade de Deus entregar as pessoas ao engano que elas mesmas buscaram.
É assustador pensar nisso. Com certeza. Diante desse cenário todo, o estudo é bem enfático. A gente tem o dever de julgar os ensinamentos, mas com reta justiça, usando a Bíblia como régua. Não dá para errar por não conhecer a palavra e o poder de Deus, como Jesus disse. E Paulo incentivava esse discernimento, né? Ele via as heresias até como algo que revelava quem era verdadeiro. Elogiou os bereanos. Pela diligência deles em checar tudo nas Escrituras. Mandou examinar tudo, reter o bem. Instruiu como jogar as profecias na igreja e foi super firme contra outro evangelho. Aquele pouco de fermento leveda toda a massa, mostra o perigo. Exato. Ser bereano é a parte negativa, filtrar o erro. Mas tem a parte positiva, viver a verdade. E a Bíblia dá critérios para esse julgamento, né? 1 Coríntios 14, 29 fala: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Sim, ela nos dá ferramentas. Compilando o que a análise traz, a gente pode listar alguns critérios. Vamos lá. Primeiro, Cumprimento. A previsão se cumpriu. Deuteronômio 18 é claro nisso. É um teste objetivo, embora nem toda profecia seja só previsão. ok. Que mais? Segundo, o fruto. Qual o caráter? Quais as ações? Como é a vida dessa pessoa e o impacto nos seguidores? Mateus 7, pelos frutos se conhece a árvore. Importante isso. Terceiro, a doutrina. O ensino está alinhado com o que a Bíblia ensina, especialmente sobre Jesus Cristo. 1 João 4 é fundamental aqui. Certo. Doutrina. Quarto, consistência bíblica. A mensagem contradiz ou complementa a palavra escrita. Isaías 8, a lei e ao testemunho. A Bíblia é a autoridade final. Indispensável. Quinto, o testemunho do Espírito. O Espírito Santo no coração dos crentes maduros. Ele confirma ou gera um incômodo com aquela mensagem. 1 Coríntios 12 fala disso. Aquele sentir interior, né? Mas sempre junto com os outros critérios. E sexto, integridade. A conduta moral, a ética da pessoa. De novo, Mateus 7, a vida tem que bater com a fala. Entendi. É um conjunto de coisas a observar. Exato. Precisa de sabedoria, discernimento. A gente honra líderes fiéis, claro, mas eles também prestam contas. O objetivo não é sair caçando erro, mas proteger a igreja e a sã doutrina. E para identificar os falsos profetas especificamente, o material resume os testes de um jeito bem direto. Quais são? Primeiro, o teste do cumprimento, Deuteronômio 18. Falhou na previsão, já é um sinal vermelho. Jeremias contra os profetas da falsa paz é um exemplo disso. Clássico. Segundo, o teste da fidelidade, Deuteronômio 13. Mesmo que faça sinais, para onde essa pessoa está levando? Para Deus ou para longe dele? Lembre que o diabo também faz sinais, 2 Tessalonicenses 2. O confronto no Monte Carmelo ilustra bem isso. Terceiro, o teste dos frutos, Mateus 7. A vida da pessoa reflete piedade. Cuidado com a aparência. Lobos em pele de ovelha, sepulcros caiados. Aparência engana muito. Quarto, o teste da doutrina, 1 João 4. O que ensinam sobre Cristo, sobre salvação. Negar ou distorcer o essencial é marca de falsidade. Gálatas 1. Fundamental. E quinto, o teste da motivação, 2 Pedro 2. Qual a intenção por trás? A avareza, explorar os seguidores, são sinais claros de alerta. Infelizmente muito comum. Então, como a gente se protege disso tudo? As dicas são diretas. Primeiro, mergulhar na Bíblia. Conhecer a palavra é a melhor defesa contra o erro. Não tem atalho. Conhecimento é poder nesse caso. Segundo, orar pedindo discernimento. Depender do Espírito Santo para guiar a verdade. João 16 fala disso. Terceiro, observar os frutos, o caráter na vida de quem ensina. Com atenção. E aquela advertência final de Jesus em Mateus 7, a gente tem que lembrar sempre. Fazer coisas em nome de Jesus não significa conhecer Jesus. O relacionamento real, a obediência, isso que importa. Não só dons ou palavras bonitas. Verdade. Antes da gente fechar, tem um ponto linguístico no material que eu achei bem útil. Sobre a palavra virtude. Ah, sim. Pode gerar confusão mesmo. O dicionário Vini, que a fonte cita, diferencia 2 termos gregos. Um é arete, que significa excelência moral, bondade, virtude, no sentido de caráter. Exato.
é usada para falar de Deus ou de qualidades que a gente deve buscar, como em Filipenses 4.8, tudo que é virtuoso. Ou 2 Pedro 1.5, acrescentai à vossa fé a virtude. Perfeito. Essa é a arete, a excelência moral. A confusão vem porque algumas traduções antigas, tipo Almeida, a Corrigida Fiel, usaram virtude para traduzir outra palavra grega, dunamis. Dunamis. O que significa? Dunamis significa poder, é a raiz de dinamite, dinâmica. Quando a gente lê em Marcos 5 ou Lucas 6, que virtude saiu de Jesus para curar alguém, ali o original é dunamis. Exatamente. Ali significa o poder de Deus em ação que saiu de Jesus. Então são coisas diferentes. Arete é a qualidade moral que a gente cultiva, ligada ao fruto do Espírito. Dunamis é o poder sobrenatural. Nossa, que esclarecimento importante. Então a verdadeira virtude cristã, arete, não tem a ver com demonstração de poder, mas com caráter. Precisamente, o caráter moldado por Cristo. Ótimo. Então, para a gente ir finalizando, a mensagem central dessa análise toda é que a responsabilidade de pregar o evangelho é enorme, sagrada. Tremenda. Exige preparo, dedicação, compromisso total com a verdade das Escrituras. Ser apto para ensinar. E a tensão principal que o estudo mostrou é essa, né? Entre a pregação autêntica, que vem da palavra, foca em Cristo, depende do Espírito para explicar a Bíblia, e as falsificações, as profetadas, a busca por sinais, os ensinos errados. O foco tem que ser na verdadeira virtude moral, a arete, o caráter, e não ficar correndo atrás do poder, dunamis, como se fosse o objetivo final. Exatamente. Mas a responsabilidade não é só de quem prega. Verdade. Quem ouve também tem sua parte. Não pode ser passivo. Tem que ter a maturidade dos bereanos, avaliar, questionar, comparar tudo com a palavra. Isso. Então, o objetivo aqui, seguindo o estudo original, é duplo. Chamar quem ensina para ser fiel e sério com a Bíblia e despertar a igreja toda para o seu papel de discernir a verdade. Rejeitar as imitações e se apegar firme ao Evangelho que salva. No fim das contas, vigilância e uma base sólida nas Escrituras são essenciais para a saúde espiritual de todo mundo. Sem dúvida. Os materiais que a gente viu hoje, eles batem muito nessa tecla de testar os ensinos, as profecias, comparar com a Bíblia, olhar o caráter. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Qual seria? Como que a gente aplica esses testes antigos, principalmente o teste dos frutos, de um jeito eficaz hoje em dia? Nesse mundo cheio de informação por todo lado, tanta gente falando com autoridade espiritual na internet, fora dela. Onde os frutos podem demorar para aparecer. Exato. Ou podem ser maquiados por um tempo, né? Como fazer esse discernimento de forma justa e sábia hoje? Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte. Uma ótima questão para continuar pensando. Agradecemos a companhia de todos nessa análise. Até a próxima. Até a próxima. E assim chegamos ao final do nosso estudo. Eu espero imensamente que tenha sido edificante, tenha trazido novas perspectivas para você. Muito obrigado pela sua companhia. Se você deseja revisar ou aprofundar ainda mais, não se esqueça de acessar o material completo no link na descrição. Se este conteúdo lhe agregou valor para você, considere se inscrever no canal, deixar seu comentário com suas dúvidas ou reflexões e, por fim, compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Na resenha vamos encontrar